Olá, tudo bem? Aqui é Renata, eu sou mãe 3 vezes, pedagoga, psicopedagoga, pastora e estou aqui hoje para falar com vocês sobre como ensinar os nossos filhos a não serem preconceituosos. Como que a gente aborda esse assunto, como nós ensinamos os nossos filhos sobre racismo, né? Como que a gente ensina eles a não serem racistas. Vamos lá, né? A gente estava vendo esses dias todas aquelas manifestações nos Estados Unidos, toda aquela situação e provavelmente aí em casa teu filho deve ter comentado, deve ter perguntado, quem tem filhos mais velhos, adolescentes assim como eu, já entendem bem todo esse contexto e com certeza esse assunto foi pauta, né? Então vamos lá, eu quero começar dando essa primeira dica. Como que a gente aborda esse assunto? Então a primeira dica é a seguinte: se teu filho é pequeno, se teu filho é menor e ele te perguntar sobre isso, está na hora de falar sobre isso, né? Isso vale para muitos assuntos, sobre sexo, sobre drogas, por menorzinho que ele seja. Se ele te perguntou sobre o assunto, é hora de abordar esse assunto, tá? Se ele é muito pequenininho, você acha que ele ainda não vai entender e ele não demonstrou qualquer tipo de interesse, não perguntou sobre isso, mas você percebe que ele está incomodado porque aconteceu alguma coisa na escola ou no parquinho, ele viu alguma situação de racismo, ele ficou incomodado com aquilo, ou ele viu na própria televisão, né? E você sente que ele ficou incomodado, mas ele não abordou o assunto, ele não comentou com você. É hora de abordar o assunto. Então, se a criança perguntar, se ela demonstrar interesse ou se você perceber que aconteceu algo relacionado àquele assunto, então é hora de abordar aquele assunto, certo? Se o seu filho já cresceu, né, já está aí na pré-adolescência, na adolescência, e ele nunca abordou esse assunto, ele não tocou nesse assunto com você, é um assunto importante de você abordar com o teu filho, de você chamar ele para uma conversa. Então aborde você o assunto se o teu filho for mais velho e vocês ainda não tiverem tido uma conversa franca sobre isso. Mas a forma mais eficaz de se ensinar é no dia a dia. Né? É o modelo de Jesus, ensinava andando, ensinava vivendo, ensinava tendo comunhão, né? Esse é o modelo mais eficiente. Então, é você ensinar sendo, você ensinar fazendo. Então, como que nós podemos, na prática do dia a dia, ensinar os nossos filhos a não serem racistas? Primeira coisa, não sendo, né? Se você ensina o teu filho que todos nós somos iguais, que nós não devemos ser racistas, mas ele ouve no churrasco da família você rindo de uma piada preconceituosa, ou se ele percebe que você teve medo quando uma pessoa de determinada raça se aproximou de você na rua, que você prefere ser atendido por uma vendedora com determinadas características físicas do que outra, ele percebe tudo isso, né? A criança é uma esponjinha. Então a primeira coisa é você fazer uma autoavaliação. Né? A primeira coisa é você entender aí dentro de você, né? nas tuas emoções, na tua personalidade, tem racismo? Né? Então você, em primeiro lugar, você buscar esse conserto, né? Você buscar até posso dizer mesmo essa cura no teu interior, né? E aí sim você vai poder ensinar o teu filho, porque eles aprendem pelo exemplo, né? Então a primeira coisa é ser exemplo. Uma outra dica que eu posso dar também para tranquilizar o teu coração, né? Para você não ficar com medo, eu tô com medo que meu filho cresça racista, tô com medo que meu filho cresça preconceituoso. Então deixa eu te falar algo. Você quer ensinar o teu filho a não ser racista? Não fique muito preocupada em ensinar o teu filho a não ter preconceito com pessoas negras. Ou ensinar o teu filho a não ter preconceitos com pessoas que têm uma escolha sexual diferente da sua, ou diferente da que você quer que seu filho tenha. Não fique preocupado com esse racismo contra esse grupo, ou preconceito contra esse tipo de escolha, esse tipo de pessoa. Não, ensine o seu filho a respeitar o ser humano. Ensine o seu filho que todos são iguais, dignos e merecedores do nosso respeito. E pronto. E aí ele não vai ser preconceituoso nem com negros, nem com pessoas de qualquer outra raça, de qualquer outra etnia, pessoas de qualquer outro tipo de escolha diferente da família de vocês.
Então, você precisa ensinar o teu filho a respeitar o ser humano e suas escolhas, o ser humano e suas características. Não precisa especificar, né? Você não precisa ensinar o teu filho a não ser preconceituoso com esse ou com aquele tipo de pessoa, né? Ensine o seu filho a respeitar o ser humano. E aí, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, né? De repente, a tua família tem uma escolha cristã, tem uma escolha pela palavra de Deus, e aí a sua família, por exemplo, acredita que o homossexualismo é pecado, né? Porque tua família crê na Bíblia e a Bíblia diz isso. Né? A Bíblia também diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, independente de quem seja esse próximo. A Bíblia também diz que nós não somos juízes de ninguém, né? Mas a Bíblia diz sim que o homossexualismo é pecado. E aí eu quero passar esse valor para o meu filho porque é a minha religião, é a minha crença, eu sou cristã e eu quero ensinar isso para ele, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele seja preconceituoso, eu não quero que ele seja violento, eu não quero que ele destrate ninguém, eu não quero que ele desrespeite ninguém, eu quero que ele tenha respeito por uma opção que seja diferente da dele. Então pronto, você vai sentar com teu filho, por mais novinho que ele seja, ele é capaz de entender isso. Você vai sentar com seu filho e você vai explicar o seguinte para ele: amar não significa concordar. Ensine isso para o teu filho. Se você ensinar isso para o teu filho, você vai estar ensinando inteligência emocional para que ele se relacione com as pessoas de uma maneira saudável. E isso até extrapola o assunto preconceito, o assunto como ensinar os nossos filhos a não serem racistas. Isso está acima. Então, eu vou ensinar o meu filho que amar não significa concordar. Então, eu posso amar uma pessoa que tem práticas que eu considero errada, que eu considero pecado, e tudo bem, e não tem problema eu amar essa pessoa porque ela tem práticas diferentes da minha, porque ela tem uma religião diferente da minha, ou porque a cor da pele dela é diferente da minha, mais ainda, meu Deus. Então eu vou ensinar o meu filho, nós amamos todas as pessoas aqui, na nossa casa, na nossa família, a gente não tem ódio, a gente não discrimina, a gente respeita as opiniões que são diferentes das nossas. Então, por exemplo, você vai na festinha da família, e lá na festinha da família as pessoas estão bebendo, as pessoas estão fumando, e você ensinou o teu filho que beber é errado, que fumar é errado. Como que você vai fazer? Vai chegar lá na festinha da família e vai falar pro teu filho que ele não pode conversar com aquele grupo, que ele não pode estar perto, que ele não pode sociabilizar, que ele não pode conviver com aquelas pessoas? Claro que não. A gente quer justamente o contrário, a gente quer que os nossos filhos respeitem a todos e convivam harmoniosamente com todos. Então, por isso é importante você ensinar para ele em casa que amar não significa respeitar. Nós amamos o titio fulano, a titia ciclano, o priminho João, a prima Maria, mas eles fazem coisas que nós cremos que seja errado, que nós não fazemos, que nós não praticamos, mas nós amamos ele, nós amamos a pessoa, nós não amamos a prática. Nós não amamos o cigarro ou a bebida, mas nós amamos o João, nós amamos a Maria. E a criança tem sim capacidade para entender isso. Então você precisa explicar isso para ela. Eu não concordo com isso, eu acho isso errado. Por que errado? Porque faz mal para nossa saúde, né? Porque não é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que essa prática vai nos fazer sofrer, que essa prática não é a vontade dele para as nossas vidas, mas nós amamos o fulano, nós amamos o Manuel. Nós não gostamos do que ele faz, mas nós o amamos. Então, vocês ensinar isso para o teu filho, ter essa conversa com o seu filho, porque você não vai criar o teu filho numa redoma de vidro. E se você não tiver essa conversa com o seu filho, ele vai sair por aí achando que ele tem que se isolar, que ele não pode ter contato, que tal pessoa não é boa o suficiente para estar com ele. Né? E é justamente o contrário que nós queremos ensinar como cristãos. Nós devemos, né, ensinar aos nossos filhos o amor, o respeito, o perdão, a empatia, a compaixão, o não julgar, né? Com relação ainda ao racismo, uma dica bacana é você proporcionar ao teu filho experiências, vivências, né? Porque voltando lá na questão do exemplo, a criança aprende não é só por aquilo que a gente fala. Aliás, aquilo que a gente fala é a menor porcentagem daquilo que a criança aprende. Ela aprende muito mais por aquilo que ela faz, vivencia, observa em nós, né? Então, por exemplo, quando você for comprar um livro de história, observa se os livros do teu filho tem pelo menos um que o personagem seja negro, que o personagem seja de uma característica física diferente
das características físicas da tua família, né? Eu não sei se você é de uma família negra, tem algum livro na tua casa que tem um loirinho, que tem um ruivo, que tem um chinês, um japonês. Se você é de uma família branca, tem algum livro na tua casa que o personagem seja negro, seja um cadeirante, seja um deficiente visual, né? Então você proporcionar isso. Uma bonequinha, né, que tem uma cor diferente da cor da tua filha, você proporcionar isso, assistir, se teus filhos já são mais velhos, né, são adolescentes, você pode ler livros com eles sobre isso, assistir um vídeo que fale sobre isso, enfim, proporcionar experiências e observar, né, na escola onde teu filho estuda, tem alguma criança que tem alguma deficiência, ou tem alguma criança que seja, de repente, de uma etnia diferente da do seu filho, então, importante observar como as crianças estão se relacionando, como que tá o vínculo do seu filho com essa criança, você ir observando, você ir comentando, conversando, quando você for com ele a um parque, quando você for com ele no play do prédio, você proporcionar para o teu filho esse olhar, né, ajudá-lo a enxergar que as outras crianças são diferentes, né, que todos nós somos diferentes e que isso é muito bom. Tem um livro, eu não vou me lembrar o nome da autora, se não me engano é Regina Rejó, alguma coisa assim, eu não me lembro o nome da autora. Quem me conhece sabe que minha memória não é muito boa, né? Mas o nome do livro eu me lembro. Eu trabalhei um ano inteiro esse livro com uma turminha de terceira série que eu peguei alguns anos atrás. O nome do livro é Ninguém é Igual a Ninguém. Esse livro é muito bom para trabalhar diferenças com crianças, né? E esse livro ele extrapola isso, né? Além de trabalhar as diferenças das crianças em relação a outras, ele também trabalha a autoaceitação, a autoestima, o que eu sou diferente e eu não curto muito, o que eu sou diferente e eu gosto, é bem bacana. Então fica aí a dica para você comprar esse livro para o teu filho, para tua filha. Ninguém é igual a ninguém, o nome do livro é muito bom. Tem um outro também, eu também não vou me lembrar, gente, infelizmente. Trabalhei há muitos anos também com os meus alunos esse livro, é de uma personagem chamada Maiara. Essa personagem, ela tem síndrome de Down, e aí o nome do livro eu vou pesquisar e coloco aqui pra vocês, porque agora não tô me lembrando. Só me lembro o nome da personagem. O nome da personagem era Maiara, e ela era uma garotinha com síndrome de Down, e aí o livro trabalha muito isso, essa questão do respeito, da empatia. É bem bacana esse livro também. Vou pôr aqui pra você a dica, que também é um livro muito legal. Mas é importante você ter brinquedos, você ter jogos, assistir filmes, ler livros que trabalhem isso, né? Que tenham personagens que sejam diferentes da tua família, que sejam diferentes da tua família, para você ir agregando esses valores ao teu filho, né? Mas o mais importante de tudo é ensinar para o teu filho que todos nós somos iguais, dignos de respeito, todos nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, cada família tem os seus valores. É importante você falar para o teu filho que tem famílias que são de outras religiões, que tem famílias que têm outros valores que vocês. Sabe por quê? Porque se você só ensina o teu valor, só ensina a tua crença, chega um dia que teu filho vai crescer e ele vai ter contato com outras famílias, ele vai ter contato com outras crenças, com outros valores, e isso pode chocar ele e trazer uma série de dúvidas e confusão para a cabecinha dele. Então é importante desde pequenininho você ensinar: essa é a nossa crença, esses são os valores da nossa família, nós acreditamos que isso seja o correto, é o que a palavra de Deus, a Bíblia diz, e nós pautamos os nossos valores pela Bíblia, mas existem pessoas que são de outras religiões e que pautam os valores delas por outras fontes, outras referências, e nós as respeitamos e podemos conviver com elas harmoniosamente, devemos respeito a elas, né? Devemos educação, empatia, né? Então podemos amá-las, podemos conviver com elas e não concordar e termos valores diferentes, e não há mal nenhum nisso. Então eu acredito que, para responder, né, o nome desse vídeo, o tema desse vídeo, como ensinar os nossos filhos a não serem preconceituosos, eu acredito que a resposta se resume nessa frase: ensine-os que nós podemos amar sem concordar, né? Nós podemos amar sem ser igual. Nós podemos amar os diferentes e amar aqueles que fazem coisas, que têm práticas que nós não concordamos. Esse é o principal. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, vou ter o maior prazer em responder. Que Deus abençoe a tua casa. Fica com Deus.